Prosseguindo, então, como estamos pensando o conceito de poder para Foucault, como é que a gente muda dessa forma habitual de pensar o poder como postos, como algo que vem de fora e subordina, algo que vem de fora e domina, para pensar o poder em rede e pensar o poder no micro, nos detalhes. Né? Nesse vídeo nós vamos pensar a partir de como o Foucault conta. Vamos ver nas palavras do próprio Foucault. Então, no vídeo anterior, nós vimos que o Foucault ele vai buscar investigar sobre que formas, através de que canais, fluindo através de que discursos, o poder consegue chegar às mais tênues e individuais das condutas. Neste livro, que chama Vigiar e Punir, Foucault buscará expressar essa questão do poder chegando às mais tênues e individuais das condutas numa investigação muito cuidadosa, muito minuciosa, numa investigação intensa e exaustiva sobre as prisões, as relações nas prisões, as práticas nas prisões. E ele vai falar sobre a construção das prisões como a construção de um aparelho disciplinar. Né? Aqui na capa do livro, vocês podem ver um olhinho, né? E ele vai mostrar como a disciplina tem muito a ver com a pessoa se sentir vigiada. Mais do que se sentir vigiada, sendo vigiada, se sentir vigiada com a sensação de que ela pode estar sendo vigiada a qualquer momento. Então, a definição, para a gente começar a pensar o aparelho disciplinar, é que o aparelho disciplinar perfeito capacitaria um único olhar de ver tudo permanentemente. O poder de punir vem do poder de vigiar, de perceber quando alguém está contrariando a norma que foi colocada. Um ponto central seria, ao mesmo tempo, fonte de luz que iluminasse todas as coisas e lugar de convergência para tudo que deve ser sabido. Olho perfeito a que nada escapa e sempre em direção ao qual todos os olhares convergem. Então, a vigilância, toda a construção da prisão, em termos de lugar, em termos arquitetônicos, e também toda a construção da prisão em termos de práticas, de horários, de atividades, de rotinas, é para levar essa sensação de que as pessoas estão sendo vigiadas o tempo inteiro ou podem estar sendo vigiadas a qualquer momento. Então, Foucault fala deste modelo aqui, que é o panóptico, né? E no panóptico, olha só, tem uma torre central. Se vocês olharem bem para o meio da figura, tem uma torre. E dessa torre dá para observar todo o complexo prisional. Qualquer pessoa que esteja em qualquer lugar do complexo prisional pode ser vista dessa torre. E aí, ao ser vista dessa torre, não necessariamente precisa ter alguém lá, porque não dá para ver se tem alguém dentro dessa torre. A questão não é que a pessoa de fato seja vista o tempo todo, que os prisioneiros sejam de fato observados o tempo inteiro, mas que eles saibam que a qualquer momento eles podem ser observados. E se a qualquer momento eles podem ser observados, isso também significa que a qualquer momento eles podem ser punidos, caso não estejam agindo. Então, se eu serei punida, caso eu não haja como devo agir, e a qualquer momento alguém pode estar me observando e perceber o meu desvio, essa sensação de ser olhado o tempo inteiro, essa sensação de ser vigiado o tempo inteiro, me levará a buscar agir o mais dentro da norma possível, o mais dentro da regra possível, não necessariamente porque tem alguém olhando, mas porque a qualquer momento pode ter alguém olhando. Então, esse modelo de uma torre central acima de tudo, e que
quando há alguém nessa torre pode ver qualquer ponto do lugar, né? Essa torre, ela vai gerando justamente mais do que a possibilidade de ser olhado o tempo inteiro, a possibilidade de poder estar sendo vigiado o tempo inteiro. Então, em Vigiar e Punir, Foucault diz assim, quando ele vai falar das prisões e de outras instituições que ele vai discutir. Não se trata de fazer aqui a história das diversas instituições disciplinares no que podem ter cada uma de singular, né? Já que existem, claro, diferenças, diversidades, singularidades. Como nós falamos nos vídeos anteriores, essa forma de fazer história que Foucault propõe é uma história bem diferente do que a gente está acostumado. E aqui a gente vai ver como ele vai buscar fazer a história de uma dessas instituições disciplinares, que é a prisão. Mas de localizar apenas uma série de exemplos, algumas das técnicas essenciais que de uma a outra se generalizam mais facilmente. Então, quais práticas disciplinares a gente pode ver nas prisões que se tornam essenciais para a gente perceber generalizações nas instituições? Então, a gente observa as práticas disciplinares nas prisões para perceber como aquelas práticas, elas se generalizam. Técnicas sempre minuciosas, muitas vezes íntimas, mas que têm sua importância, porque definem um certo modo de investimento político e detalhado do corpo, uma nova microfísica do poder. Então, ao observar as práticas disciplinares, Foucault está observando como o poder atua no corpo, como o poder atua nos gestos, como o poder atua nos pequenos comportamentos, como o poder atua nos hábitos, como o poder atua nas rotinas, como o poder atua naquilo que parece tão pequenininho, mas tão pequenininho que, nossa, para que dar atenção para isso? Mas se a gente olha para o poder atuando no pequenininho, no pequenininho, no pequenininho, a gente vai percebendo toda uma nova forma de ser que se constitui ali, todo um novo modo de subjetivação. Então, ao falar da microfísica do poder, Foucault diz assim: há uma longa história a ser escrita, uma história de racionalização utilitária do detalhe, na contabilidade moral e no controle político. A minúcia dos regulamentos, o olhar esmiuçante das inspeções, o controle das mínimas parcelas da vida e do corpo darão, em breve, no quadro da escola, do quartel, do hospital, da oficina, um conteúdo laicizado, uma racionalidade econômica ou técnica a esse cálculo do ínfimo e do infinito. Então, olhar para o pequenininho, que é o que ele começa a ver nas práticas disciplinares da prisão, vai ajudar a como esse investimento político no detalhe leva a novas instituições aplicarem as mesmas técnicas, como são técnicas e práticas disciplinares que vão sendo generalizadas. Então, estudando esse pequenininho da prisão, estudam-se aspectos que estarão presentes nas escolas, nos quartéis, nos hospitais, nas oficinas. Quais são esses pequenininhos, esses detalhes, né? Na oficina, na escola, no exército, funciona como repressora toda uma micropenalidade do tempo. Então, atraso será punido, ausência será punido, interrupções das tarefas será punido, da atividade, desatenção será punida, negligência será punida, falta de zelo será punido. Vocês vão vendo que são pequenos detalhes, pequenos elementos do dia a dia, pequenas atitudes, mas a partir do momento em que isso é vigiado e punido, isso vai constituindo toda uma forma de agir, toda uma forma de ser, toda uma forma de subjetivizar-se.
da maneira de ser. A grosseria é punida, a desobediência é punida, do discurso, a tagarelice é punida, a insolência é punida, do corpo, posturas, gestos, sujeição, da sexualidade, sujeira, desculpa, digitei errado, da sexualidade, imodéstia e indecência. Então, ele vai mostrando um poder que vai atuar a partir dos mínimos detalhes poderem ser vigiados a qualquer momento. E por poderem ser vigiados a qualquer momento, os mínimos detalhes também poderão ser punidos. Os esquemas de punição, os esquemas de repressão, os esquemas de correção estão cada vez mais em pequenos detalhes a serem controlados. Então, Foucault diz assim: as disciplinas, organizando as celas, os lugares, as fileiras, criam espaços complexos, porque eles são espaços arquiteturais, né? Tá lá o lugar, mas também são lugares funcionais e hierárquicos. Então, pensar o espaço arquitetônico é também pensar as relações de poder. Pensar o espaço arquitetônico é também pensar as funções e as hierarquias que o espaço arquitetônico estabelece. São espaços que realizam a fixação e permitem a circulação, recortam segmentos individuais e estabelecem ligações, marcam lugares e indicam valores, garantem a obediência, mas também uma melhor economia do tempo e dos gestos. E aí a gente vê como, olhando para os pequenos detalhes, Foucault busca responder como o poder ele penetra nas mais íntimas e individuais das nossas condutas.